Bom, professor Massanori, então estou aqui atendendo o seu convite, uma vez que você está aí fazendo essa série de programas, tentando manter um pouco da história desse instituto. E hoje você está interessado em saber como se deu mais ou menos o programa de paisagismo do campus. Que queiramos nós ou não, é uma coisa que é sempre muito elogiada para quem não conhece o campus e acaba chegando aqui. Então, nós mudamos para cá em 1977. Você chegou aqui que ano, Marcelo? 84. Em 84. Então, nós chegamos aqui em 77, entende? Quando esse prédio foi inaugurado pelo Geisel. O que nós tínhamos aqui na realidade? Nós tínhamos apenas esse prédio que vocês veem ao fundo, e havia uma pista que dava acesso aqui, que era essa pista aqui em frente à administração, que tinha um mataburro ainda aí presente. A gente descia por uma estrada que é essa aqui, onde estão essas cibipirunas, e essa estrada dava uma volta no prédio. Ela não tinha essa rampa na qual nós estamos aqui, ela não existia. Ela foi construída vários anos após. Na época eu era vice-diretor do professor Azedelos e logo em seguida eu passei a ser diretor, e o professor Demarinos, do departamento de botânica, foi o meu primeiro vice-diretor, se eu não estou equivocado. E aqui, evidentemente, como era uma hortiflorestal, só tinha eucalipto. E havia, evidentemente, uma grande área que havia sido uma terraplanagem, porque o processo, o projeto que existia para a criação do campus era um projeto enorme. Depois, evidentemente, o período do milagre econômico brasileiro se encerrou, o projeto foi encerrado e só essa parte do campus é que foi construída. E era preciso iniciar um projeto de jardinagem e de paisagismo aqui. Na época existia um funcionário que chamava-se Raul, que era um funcionário bem de vida, ele tinha fazenda, tinha uma mansão aí na Rua 3, talvez você se lembre ainda, e ele era o responsável para fazer essas coisas todas, porque dada a familiaridade que ele tinha com o seu trabalho de fazendas, a proximidade do professor Ceserdelo com um amigo dele, que era o Dalvir Ross Pinto, então eles coordenavam mais essas coisas. Então tudo que você praticamente vê de cibipiruna que tem plantado aqui, e lá na Rua 10, inclusive, era um trabalho do Raul. Era, evidentemente, as coisas que eram mais comuns na época. E eu estava muito preocupado, eu confesso com você, com o projeto de paisagismo. E nós não tínhamos ninguém aqui com isso. E à época havia uma dificuldade muito grande de recursos para conseguir isso. E eu não tive dúvida então, eu fui até a Luiz de Queiroz, lá existia uma cadeira, uma disciplina de paisagismo e jardinagem, já não me lembro muito bem. Conversei com o professor encarregado da disciplina e pedi a ele se ele não estaria disposto a fazer um projeto para nós. E ele foi o primeiro paisagista que exerceu suas atividades e colaborou com o nosso projeto. Se você, hoje, evidentemente, a gente não percebe isso muito claramente, mas se vocês derem uma olhada nos canteiros aqui ao longo da 24, eles são mais ou menos irregulares. Eles são como duas peças de logos que se encaixam, como são também esses que estão aqui na frente da botânica, são irregulares. Você percebe que, inclusive, essa é uma característica de um paisagismo bem clássico, muito usado nos jardins da Europa, né? Evidentemente, ele não era brasileiro, esse professor. Eu me lembro, ele tinha um nome muito diferente, ele não era brasileiro. Então, eu não tenho dúvida que isso foi influência das origens dele e provavelmente ele deveria ser europeu. E me lembro que a preocupação dele, principalmente ao longo da 24, uma vez que nessa época já se começava a pensar na construção da geologia, e a gente pensava em mudar essa entrada aqui em frente da botânica, para onde ela está localizada hoje, ele fez esse projeto, então, ao longo de toda a 24. E uma das expectativas que se tinha é que se plantasse árvores de várias espécies, com a ideia de que elas florescessem em épocas diferentes do ano, de modo que, ao longo de todo o ano, a gente tivesse algumas espécies floridas. E essa ideia também que se vê aqui no campus hoje, onde a gente vê em alguns lugares maciços de plantas, como esses que nós temos aqui em frente ao prédio da administração, também foi dele, era de fazer uma coisa mais ou menos densa. Acontece, e aí eu vou falar um pouquinho, então, do projeto de paisagismo. Então, o projeto de paisagismo, ele foi feito
que na época nós precisávamos colocar alguém para cuidar dessas coisas. Evidentemente que o diretor não tinha tempo para fazer isso e nem conhecimento, eu não tinha menores condições de fazer essas coisas. E nós criamos uma comissão que, como sempre acontece na universidade, tem que ter necessariamente um membro de cada departamento, não é verdade? E as pessoas que contribuíram, creio que mais decisivamente, mas eu posso estar enganado nessas coisas porque faz muito tempo, foi a Célia Beltrati, que era do departamento de botânica, o Flávio, que sempre gostou de jardinagem, eram as pessoas que mais estavam interessadas nisso. Eu me lembro que, inclusive, acho que eu falei para você em um determinado momento, que quando eu apresentei esse projeto ao professor Demarines, ele ficou muito bravo. Não bravo, mas ele não mostrou muita alegria, porque o projeto previa aqueles canteiros aí em frente do departamento de botânica. Quando eu digo em frente, é em frente aos escritórios do professor que dão aqui para fora. E ele não queria fazer absolutamente nenhuma jardinagem ali naquela época. Porque como nós tínhamos aqui apenas uma pista em torno do redor do campus, a ideia dele era parar e colocar os campos naquela área coberta. Porque naquela época ainda ter carro era um problema mais ou menos sério, não era todo mundo que tinha carro. Era um patrimônio valioso, do qual a gente procurava cuidar. E o professor Demarines gostava de colocar o carro dele sempre na sombra. Então a ideia dele era deixar aquilo ali para um estacionamento coberto. Mas eu sempre me interessei muito por manter uma política de paisagismo aqui no campus. Por que eu digo isso? Porque você sabe perfeitamente, como eu, que quando você faz uma avaliação da vida selvagem nessas florestas de eucaliptos, ela é muito pobre. E principalmente as de pássaro. Porque o que predomina, evidentemente, é eucalipto. E creio eu que um dos poucos grupos de pássaros que cresceram evolutivamente com os eucaliptos foram os psitacídeos. Mas essas plantas foram introduzidas da Austrália e não houve essa coevolução aqui na América do Sul. Então plantar eucalipto era sinal de ter uma pobreza de fauna. E começamos, evidentemente, como isso era um instituto de biociências, e a gente sempre teve muitas dificuldades. Agora não sei se tanto ainda, mas na época, como o dinheiro era muito curto, eram preciso fazer viagens de excursões para as disciplinas de sistemática e elas acabavam ficando muito caras. Então a ideia era plantar a maior diversidade possível para que o bosque no campus fosse utilizado também para as aulas práticas de botânica. Então se procurou plantar a maior variedade possível do que aqui existe, do que a gente poderia encontrar. E para isso, como sempre acontecia, a gente tinha que muitas vezes recorrer de ajuda. Eu me lembro que o Instituto Florestal nos ajudou muito nisso. Sempre que havia possibilidade de a gente conseguir algumas mudas gratuitas, a gente conseguia. Eu me lembro que uma vez, lá no Espaço Livre, ali na Avenida Rio Claro, entre Rua 12 e 14, onde era o campo de futebol de Rio Claro, ali durante um tempo se fazia as Festas das Nações. E eles plantavam muitas mudas ali. E depois, no fim das Festas das Nações, eles abandonavam aquilo. Então toda vez nós íamos lá, tirávamos aquelas mudas e trazíamos para cá. Toda vez que eu passo aqui nessa avenida ao longo da 24, em frente a essa praça que está aí arborizada hoje, tem 2 ou 3 mudas de umas, eu creio que são palmeiras bem grandes, que ocupam um volume muito grande, uma área muito grande. Elas foram trazidas de lá, eu não, me lembro perfeitamente delas. Eu fui buscar aquilo e trouxe para cá e nós acabamos plantando isso. Então, as coisas foram mais ou menos assim. A gente tinha uma preocupação também de fazer o jardim da botânica, uma coisa maior, uma coisa que oferecesse uma maior diversidade, principalmente preocupada com o problema das excursões e de auxílio nas aulas práticas. E eu me lembro que aí onde está o prédio da administração hoje, aí tinha umas matrizes de eucalipto que eram muito grandes. E eu, na época, tinha um amigo aqui na cidade. Veja que quando eu falo, a gente fala muito em ter amigos, porque na época era muito difícil fazer as coisas, não tinha dinheiro, você tinha que ficar pedindo as coisas. O Romeu Partesano, ele acabou estocando essa área toda para mim, onde estava aí, e aí era para ser o Jardim de Botânica, ocupando todos esses patamares que existem até hoje. E ela acabou se fazendo administração aí. Felizmente,
Eu digo isso porque o prédio que está aí da administração era duplo, ele tem essa face que está aí, e tinha uma outra que era rebatida do outro lado, que pegava justamente o platô onde está o herbário hoje. Então o herbário está ali por uma simples coincidência que acabou o dinheiro para fazer o prédio da administração. E foi feito só metade. Então tem muitas dessas histórias aqui. Mas esse eu acho que foi o início, né? Então quando nós tivemos essa comissão. Depois, como você bem lembrou, eu já não tinha essas coisas muito claras, a comissão supervisora do campus indica hoje um responsável pelo paisagismo, não é verdade? Que é o Flávio, e tem sido o Flávio ao longo do tempo. Eu não tenho nenhum receio de falar, porque há pouco bom tempo já atrás eu perguntei para o Flávio como estava o problema do paisagismo, e ele me dizia que tinha dificuldades, porque não conseguia comprar mudas, não tinha mão de obra, e essas coisas que a gente conhece muito bem. Bom, o fato é que eu fiquei um bom tempo longe de Rio Claro, né? Eu fiquei trabalhando em São Paulo, na fundação, durante vários anos, 12, 13 anos, já não me lembro bem. E quando eu voltei, eu fui diretor novamente. E eu achei que o problema de paisagismo aqui havia dado uma parada. E tentei retomar o processo novamente, nessa última vez que eu fui diretor. Então eu me lembro que eu tomei posse mais ou menos em agosto, setembro, outubro, não sei por aí. E logo em seguida, no início da chuva, nós retomamos o problema do que nós chamamos, que não é bem paisagismo, dada a área que está, mas de um reflorestamento de plantas nativas aqui. E reflorestamos toda aquela área que hoje está atrás da Botânica, atrás do campo de futebol, aqui de baixo, entre o campo de futebol e o 6. Se vocês derem uma olhada lá, aquilo lá foi plantado na última vez que eu fui diretor, portanto, há 7, 8 anos atrás. A gente procurava, evidentemente, fazer isso sempre no período da chuva, porque era o problema de molhar, de manter isso, era muito difícil. Bom, aí no ano seguinte, o que nós fizemos? Nós fizemos todo esse reflorestamento que está aqui, atrás desse campo de futebol, aqui, no campo de futebol da educação física. A nossa intenção era fechar tudo aquilo, mas não conseguimos fazer isso, porque o pessoal da geografia disse que por algumas razões que eu não me lembro quais seriam agora, isso prejudicaria as leituras que eles faziam dos índices de chuva e de vento lá. Então nós não conseguimos fechar tudo aquilo. Pode ver que está só aqui do lado, atrás da bioquímica, aquele pedaço, e do lado de cá não tem mais. Aí nós fizemos um terceiro. No terceiro ano eu fiz mais uma investida. Eu estou falando assim uma vez por ano em razão da chuva, que nós fizemos essa praça aqui entre a matemática e a geologia, não é verdade? E essa praça foi muito interessante, porque o Flávio sempre coordenando, eu não sei se ela acabou ou não, porque depois eu confesso que eu não fiquei informado. Mas a ideia que o Flávio tinha ali era uma ideia que ele tinha conhecido na Europa, em algum lugar especial, em que havia um grande jardim botânico, evidentemente numa área muito maior que essa aí, em que as plantas eram plantadas em espiral, de modo que essa espiral traçava a evolução das angiospermas e das gimnospermas. Então essa praça aí, ela tem esse sentido. É claro que não com a escala que a gente gostaria de ter um grande número de plantas, mas ela foi plantada nesse sentido. Então ela é muito importante por isso. E também por outra coisa, eu vou dizer para você, que talvez eu não deveria dizer, mas vou aproveitar, porque eles tinham um projeto, inclusive, de fazer administração aqui na frente, não é verdade? Por quê? Porque já estava terraplanado, já tinha asfalto, já tinha luz, já tinha tudo, então tudo isso ia baratear muito o custo. Então a nossa ideia foi plantar essas árvores aí, porque nós queríamos levar um pouco da edificação do campus para outras áreas, para ocupar toda a nossa área do campus, para não ficar uma concentração muito grande, como realmente acabou ficando. Então a ideia, olha, vamos plantar aqui, porque depois que plantar, cortar é difícil, não é verdade? Então nós acabamos plantando aí no terceiro ano. E aí sobrou o último ano. E no último ano nós acabamos fazendo o novo reflorestamento, eu não diria reflorestamento, quer dizer, a nova investida no plantio dessa vegetação foi aí em frente do apiário, ali e o centro de microscopia eletrônica. Então ali foi plantado novamente. E aí
Acabou a minha fase. Devo dizer que também que um dos grandes blocos que nós trabalhamos no início é essa vegetação que está aqui ao lado do estacionamento do prédio do Instituto de Biociências. Porque ali era um capim enorme, entende? Havia sido derrubado os eucaliptos e o capim tinha tomado conta. Então nós cortamos todo aquele capim e plantamos todo aquele bosque que está ali e que, por sinal, hoje ele está muito bonito, né? Então, como eu estava dizendo, professor Massanori, quando nós viemos para cá, a situação aqui era muito precária e tudo foi muito improvisado, porque nós recebemos esse prédio aqui e a gente sofria um grande problema, inclusive com poeira, porque ele não tinha forro, ele não tinha algumas coberturas que nós fizemos internamente para que isso fosse evitado. Então toda a poeira que era acumulada no prédio, quando ventava, ela acabava caindo dentro do prédio. E eu me lembro que no início, inclusive, muitos dos departamentos que estavam no outro se recusavam a vir para cá em razão desse problema, que eles não podiam manter as salas limpas. Então aí nós procuramos várias alternativas para colocar esse prédio em condições de uso. E me lembro perfeitamente que quando esse prédio foi inaugurado, veio, como se sabe, quem veio inaugurá-lo foi o presidente Ernesto Geisel, e que ele tinha acabado há pouco tempo, inclusive, de proibir uma reunião da BPC em Fortaleza. Eu vou falar isso apenas para dar um pouco dessas histórias. E depois, a PUC de São Paulo, em represária, contando com o apoio da sociedade brasileira para o progresso da ciência, hospedou essa reunião nas suas dependências. Bom, aí o que aconteceu? Houve uma grande invasão da polícia, se é que você se lembra disso, entende? E houve uma ação muito dura da polícia e soltaram muitas bombas de gás lacrimogênio e muitas pessoas foram feridas, foram machucadas. E essa ação foi comandada pelo Erasmo Dias, que era secretário de Segurança de São Paulo, que depois acabou sendo deputado. E aí ele veio inaugurar esse prédio. E quando ele veio inaugurar esse prédio, evidentemente, veio uma comissão à frente, anteriormente a ele, para ver a segurança que estava onde o presidente iria estar. E o diretor era o professor José Verdeiro e o professor Seron, do IGCE. E eu fui convidado para participar disso e eu me recusei. Na época, muito jovem, muito metido, e eu dizia que não podia participar de uma reunião junto com os presidentes, não estaria na época quando o presidente veio e nem poderia participar disso, porque afinal de contas eu não poderia estar com o presidente que havia proibido uma reunião da Sociedade para o Progresso da Ciência. Naquela época essas reuniões tinham um valor muito grande, porque era o momento no Brasil em que em todas as centrais, todas as sociedades de ciências se reuniam. Depois ela foi perdendo esse valor e a Sociedade Botânica cresceu, se reuniu numa época diferente, de genética e assim sucessivamente. Mas não era essa situação naquela época. E o primeiro problema que eles detectaram foi que não havia, na época, garantias de água no prédio caso o presidente precisasse ir ao banheiro. Por quê? Porque quem sustentava esse prédio todo era a rede da cidade. Isso aqui era um final da rede e que nunca tinha pressão suficiente, então a água que tinha aqui era muito pequena. Foi então que, à época, às pressas, foram colocadas 2 caixas d'água lá na outra ponta do prédio, onde estavam os banheiros que ele provavelmente poderia utilizar. Quando nós começamos a habitar aqui o prédio, nós começamos a ter muita dificuldade aqui com a prefeitura, que exigia algumas medidas de segurança nossa. E a medida de segurança nossa era justamente falta de água aqui, porque se temia que se houvesse um incêndio aqui, não haveria como resolver o problema do incêndio. E eles tinham medo que viriam para cá os caminhões-tanques do Corpo de Bombeiro, eles seriam esvaziados e depois teriam que retornar em algum lugar para pegar essa água, porque aqui não existia. Existia todo o sistema hidráulico, existia todas as mangueiras, mas elas eram secas, porque não havia a menor possibilidade aqui. O único depósito de água eram as caixas de 200 litros que foram feitas lá para o banheiro do gás. Então, para continuar habitando aqui, foi preciso fazer um acordo com o Corpo de Bombeiro na época, entende? Era de construir um depósito d'água,
onde eles poderiam encher os caminhões-tanques se houvesse incêndios e os tanques fossem esvaziados. Daí surgiu a ideia de se fazer, já que teria que se fazer um local para abastecer esses caminhões, nós resolvemos fazer um lago, que é esse lago que está aqui, que poderia servir para essa finalidade. Quer dizer, incêndio, esgotou os caminhões-tanques, eles poderiam pegar a água que estava aqui nesse lago. Eles ligavam diretamente a mangueira do caminhão no lago e do lago jogariam diretamente no prédio. Essa foi a razão pela qual foi feito esse lago na época. É claro que quem deu essas características do lago foi o professor Flávio Caetano, que inclusive bolou essa ilhinha aí no meio do lago para dar essas características assim mais tropicais, que eu também gosto muito. E me lembro que nós tínhamos acabado de receber na época um pedreiro que chamava-se Roberto. E o primeiro trabalho que nós demos para ele foi fazer esse lago. Só que isso aqui foi cavado no enxadão e na enxada. Pelo menos essa era a ideia. E começamos a trabalhar assim. Só que esse piso é muito duro. Dá para vocês perceberem pela tomada, né, a quantidade de terra que foi tirada aqui de cima, né? Porque você vê, olha, a terra que saiu daqui pegava dali, isso aqui passava aqui por cima, ia lá em cima, lá onde está a cantina, não é verdade? Então daqui saiu muita terra. Então que toda essa terra que saiu daqui serviu para quê? Para aterrar lá onde está o campo de futebol. Todo aquele aterro foi feito com terra que saiu daqui. Entende? Então foi o Roberto que acabou trabalhando aqui. Mas aí durante a realização desse lago, chegou-se à conclusão que nós não terminaríamos nunca esse lago, porque era uma terra muito batida, muito dura isso aqui. Aí nós acabamos, eu me utilizei novamente de um amigo que eu tinha na cidade, o Romeu Partesani, que tinha um calcário aí com caminhões e com pás carregadeiras, e ele acabou fazendo isso aqui a troco do pagamento do óleo diesel que foi consumido para fazer isso aqui. Então esse lago, na realidade, ele nasceu justamente dessa necessidade de se ter um depósito de água caso houvesse um incêndio no prédio. Quando o Instituto começou a se mudar aqui para o campus novo, né, o primeiro departamento que veio foi a Botânica, que lá no Horto estava em condições muito precárias, um prédio muito antigo, muito úmido, com muita poeira, então os nossos equipamentos estavam se deteriorando. E assim que houve então a possibilidade de mudar para o prédio novo, o primeiro departamento que veio foi a Botânica, né? E nessa ocasião, aqui a área do campus era basicamente arborizada com cibipirunas, que estão aí até hoje, né? E eucaliptos. Não tinha nada bem definido aqui. Então, a direção nomeou uma comissão para cuidar do paisagismo da área, né? Aí o que aconteceu é que como eu fui aluno aqui da Faculdade de Rio Claro, e eu fui convidado para fazer parte dessa coisa do projeto de paisagismo do campus de arborização, junto com outros professores, professor Chaúde, professor Fábio Aranha, Célia Massa Beltrati, e mais os outros que eu não me lembro no momento, a Lília Tomazini, saudosa Lília, já faleceu esse ano passado. E a gente, no intuito de fazer uma jardinagem que fosse interessante para o campus, né? E que a gente saísse um pouco dessa coisa de colocar muitas árvores exóticas, plantas exóticas aqui dentro. Então a gente se reuniu e definimos que seria interessante, em se tratando de um instituto de biociências, de nós utilizarmos espécies nativas, que serviriam também como material didático para aulas práticas, para curso de ecologia, o que fosse, né? Então, só que acontece que não tinha verba para comprar mudas, né? Mas aconteceu que nessa ocasião eu estive em Brasília e me encontrei ocasionalmente lá com o engenheiro florestal, o Dr. Luiz Timone, né? José Luiz Timone. E o Timone me disse que estava mudando, ele estava saindo da Embrapa, estava de mudança mesmo, para o florestal aqui do estado de São Paulo. Que ele estava vindo para cá e conversando com ele a respeito desse assunto, dessa ideia nossa, né, de fazer esse paisagismo com plantas
nativas, ele nos disse que o florestal mantinha um enorme viveiro de nativas, né? Eles tinham pessoal que coleta sementes e desenvolviam esse viveiro bem grande. E que se a gente solicitasse, eles nos enviariam mudas, né? Bom, chegando aqui, nós imediatamente fizemos esse pedido e fomos muito prontamente atendidos, né? E chegaram então caminhões aí de mudas de espécies variadas, né? E tinha coisas muito boas, né? Plantas as mais diversas. Então, eu, o professor Fábio e o Flávio, nós nos reunimos aqui com o pessoal do jardim, né? Utilizamos a mão de obra aí do pessoal do jardim e dos braçais aqui do campus. Então delimitamos canteiros, distribuímos todas essas mudas, sempre observando o potencial paisagístico, mas também cada muda, né? Quer dizer, as características ecológicas e tal, tentando formar então maciços, né? Um ambiente o mais natural possível, né? Como a gente vê aqui. Então essas mudas todas aí nós colocamos uma por uma no lugar. Eu fui com o professor Felisberto Cavalheiro, que era professor da ecologia naquela época. Nós fomos para Campos de Jordão buscar algumas coisas que ele precisava por causa de discussão com os alunos, e eu aproveitei a oportunidade para pedir plantas lá do horto para ser colocadas aqui. E lá nós ganhamos algumas coisas como plátano, liquidâmbar, uma série de plantas assim de altitude, porque algumas coisas não adianta trazer, que não vão se desenvolver, mas essas trouxemos e se desenvolveram. A esperança que eu tinha é que na época do feira tivesse o comportamento de mudança de cor. Não, ela não muda muito a cor, ela derruba a folha, mas não muda muito a cor. Não fica aquele vermelho do liquidâmbar, nem o amarelo do plátano, ele fica amarelado e cai. Não deu aquela beleza que a gente queria, mas elas estão aí, enormes, as plantas cresceram bem. E assim foi. Posteriormente, esse grupo de pessoas do início foi se acabando reduzindo e acabou ficando eu no final da história para estar cuidando disso tudo. Naquele primeiro momento, nós tinha sido sugerido que fosse feita a identificação das árvores, que as árvores viessem, fossem colocadas placas de identificação. Eu sugeri que se gastasse um pouco e colocassem placas de metal numeradas, para você ter um arquivo com isso tombado para poder fazer essa identificação. Fui voto vencido porque eles queriam que se fizesse de madeira para que o leigo chegasse e encontrasse isso. Que era muito interessante, porque o pessoal vinha e via o nome. O problema nosso são os cupins, né? Então os cupins venceram, a eles e a mim, porque na verdade as placas sumiram e a gente perdeu toda a referência dessas plantas. Até é uma sugestão que você que é botânico e que gosta dessas coisas, que se fizesse uma identificação mais com placas de metal nessas plantas. Nós temos uma riqueza de plantas aqui dentro que nenhum outro campus da Unesp tem. A variedade de plantas que nós temos aqui. Uma outra coisa que aconteceu também é que a gente via as nossas árvores, nós fazemos parte de um complexo, de um bioma, que está entre Cerrado e Mata Atlântica, né? Uma coisa assim por causa das matas galeria que a gente tem, né? E daí faltava para nós aqui essas lianas, essas plantas trepadeiras que sobem aí, essas araças e tudo mais. Então um dia eu tinha umas araças na minha casa aqui quando eu morava na Rua 3, eu peguei e não tive dúvida, arranquei umas mudas de casa e enchi. Bom, as árvores estão todas aí hoje com um aspecto de árvores nativas por causa exatamente desse material. Demorou, a gente se plantou na beira de cada uma dessas árvores, hoje elas subiram, estão aí bonitas, aí nós temos os coqueiros também, todos eles. Porque apesar de ser uma coisa artificial, a gente queria dar um aspecto o mais natural possível. Porque aquelas que não sobrevivessem em sombra, que fosse então substituída por aquelas que sobrevivessem em sombra. A briga pela luz e tudo mais que se resolvessem. E assim a gente foi reproduzindo e replantando muitas árvores que morriam na competição. Então você tem aí, muitas vezes as pessoas nem lembram que isso aqui era uma zona devastada antigamente. Que isso aqui era realmente um campo de eucalipto, do tal a beleza do que cresceu hoje em dia, como está essas árvores. Tem árvores aí já com 35 anos, eu acho, 30 e tantos anos. Porque estão enormes já. Então nós temos já todo um ciclo, já elas pondo sementes, se reproduzindo e crescendo. Uma dessas até virou uma praga, né, que é o angico, né?
Se a gente não cuidar, isso aqui vai trocar o bosque de eucalipto por um bosque de angico, porque tem angico para todo canto aí, né? Eu acho muito interessante. O único problema do angico é que ele não aceita a outra planta crescendo no tronco dele. Não sei o que é que ele tem, mas ele não aceita. É difícil você ter uma outra planta, a não ser algumas cactáceas que nascem na forquilha do galho com o tronco principal. Mas em linhas gerais foi isso. E uma preocupação que eu sempre tive, e é que eu viajava muito nessa época, era que de trazer espécies exóticas para cá. Tem alguma coisa aqui que eu tenho, era o único, agora você me disse que você plantou uma também aqui, que é essa Araucária biduville, que eu trouxe a semente do Jardim Botânico de Coimbra. Uma coisa que quase provocou um acidente. Um daqueles ouriços caiu de cima de uma árvore e passou assim a menos de meio metro da minha cabeça. Quase que me deu um acidente, se saiu um ouriço daquele na minha cabeça, matava, né? Aí eu com muita raiva peguei as sementes e trouxe para o Brasil. Então eu plantei, semeei, nasceram praticamente todas, então eu doei para algumas pessoas. De todo mundo que eu doei foi para frente, a única que morreu foi a minha, que eu plantei no meu sítio. Quer dizer, então, claro, não foi bem cuidada lá pelo caseiro, mas morreu. Mas a daqui tá bonita, você mesmo já pegou o filhote dela, aí, o fruto dela por aí. É fruto que chama isso? É. Eu me perco um pouco nessas denominações. E que é muito interessante, nós temos ela aí, já atingiu a sua maturidade sexual, está reproduzindo. Assim como também tem algumas coisas de dendê, que eu trouxe de Recife, que eu queria te mostrar depois, que até quando a Sônia Pereira, quando veio para cá no encontro que teve de botânica, ela ficou encantada de ver, porque eu peguei essas sementes, essas mudas do dendezeiro que tinha na frente da casa dela, no jardim da casa dela. Ela ficou encantada de ver o tamanho que estão os dendezeiros daqui, né? Então são esses cuidados de ficar trazendo, buscando sempre coisas diferentes que eu conhecia e trazer para cá. Quando eu estive no Pantanal, eu troquei alguns exemplares do meu livro, aquele de formigas, de biologia de formigas, biologia e anatomia, eu troquei com algumas mudas de paratudo, que é o IP do Pantanal. Então nós temos 3 mudas de paratudo, que formam lá os bosques, chamamos de paratudal, né? E nós temos aqui alguns deles que florescem, estão indo muito bem, obrigado, apesar de não ser alagado, mas eles estão indo bem e estão florescendo. Então são coisas assim que eu fui trazendo de fora para cá e colocando para que a gente tivesse a oportunidade de ver, para que isso aqui servisse de conhecimento para aqueles que querem conhecer melhor uma variedade de planta, um outro tipo de planta. E você se lembra bem na época da sua direção, cuja ideia a gente teve, até comentei com você, que a minha ideia era transformar esse campus num horto. Até que você falou que seria interessante quando nós propusemos aquele plantio daquela imensa variedade de palmeiras que a gente ia colocar aqui dentro. Mas infelizmente as coisas não vão para frente do jeito que a gente quer, mas aquilo que eu consegui fazer e plantar está indo muito bem, obrigado. As fileiras de zipês, mostrando a florada, porque todo mundo fala muito bem todo mundo quer ver as flores, as cerejeiras do Japão. Ora, nós temos as floradas dos nossos ipês, que são fantásticas. Por isso que eu fiz questão de plantar muitos ipês juntos, para que o conjunto dessas, aquela beleza da florada que a gente tem da cerejeira. E assim consegui. Enfeite a bioquímica, os ipês amarelos, enfeite a educação, os ipês brancos, e assim para frente vai indo. Então, as coisas foram nesse sentido, foram montadas de maneiras a mostrar não só um recurso paisagístico, também um recurso para o uso na botânica, o uso na parte didática, na parte experimental. E mais para frente isso serviu muito bem para a gente, porque uma época a gente deu vários cursos de paisagismo, eu e a Célia Massa. Temos alguns cursos aqui. E a gente usava o campus como um elemento de mostrar as variedades de plantas e para que foram plantadas e para que função a gente buscou com elas quando a gente plantou. Entendeu? Uma outra que é interessante, que é a única planta que nós temos aqui dentro, que eu já tentei fazer mudas e não consigo, é aquela figueira, Ficus lirata, que tem em frente à cantina, que está naquele espaço redondo ali. Aquela planta estava num vaso dentro da minha sala, na minha casa. Ela chegou no teto, dobrou, estava dando volta na sala. Eu peguei, não cabia mais na sala de casa. Eu trouxe ela para cá e plantei ali. Está um monstro, está enorme. E é o único exemplar que nós temos no campus também. Às vezes o pessoal mutila um pouco, como aconteceu agora recentemente, mas eu até entendo, porque o galho fica muito baixo, o caminhão que vem fazer entrega ali fica batendo, raspando e quebrando. Então às vezes é mais fácil a gente concordar com uma certa mutilação, mas eu não gosto muito. Mas enfim, ali ela está atrapalhando. Ela cresceu mais do que eu esperado, gostou mesmo do local. Então e assim foi. Essa é mais ou menos assim uma sinopse, uma síntese muito rápida de tudo isso. Uma hora eu gostaria de mostrar para você algumas dessas plantas raras que eu consegui trazer para cá.
para que você visse que elas estão realmente em bom estado de desenvolvimento. Esse negócio de falar, porque a planta é de clima frio, ela não vai para frente aqui, ela vai sim, ela vai, depende de você conseguir fazer com que ela tenha um espaço adequado, uma adubação adequada. Elas sentem mais no começo. Claro, nós temos aqui um ginkgo biloba, que é da minha turma de formandos, a árvore sim foi plantada na minha turma. Ela estava plantada na 10, quando a gente foi para o horto, não levamos. Aí quando veio para cá eu plantei. Ela não vai, ela não mas ela é de clima muito frio, não adianta, mas ela sobrevive. Está aí, a gente já fez 40 anos de formado, 50, 40 anos, nem lembro mais. Ela está aí, firme e forte. Não, firme sim, mas forte nem tanto, porque ela está pequenininha ainda. Ela não sai disso, deve estar com uns 2 metros de altura e não vai. Mas está indo, pelo menos está resistindo, entendeu? Eu acho que ela precisa de uma região de mais frio e mais água. E aqui onde ela está ali, infelizmente, não é uma região com muita água.